Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre TIG, certo? É um tipo de soldagem, ok? E ela é interessante porque ela também é com um gás, certo? Ela é um gás. Por isso que o nome G aqui no final vem de gás, certo? O T vem de tungstênio e o I vem de inerte, certo? Então, como é TIG em inglês, é gás, inerte e tungstênio, ok? Olha só, a classificação que a gente já conhece, né? A gente já viu aqui a soldagem por eletrodo consumível, né? Que é aquela que a gente já viu por eletrodo revestido, tá aqui. A gente já viu a soldagem a gás. Agora, a gente vai ver um eletrodo não consumível, que é a soldagem a arco elétrico com proteção gasosa e eletrodo de tungstênio, certo? É a TIG, né? Ok? TIG é um processo de união de peças metálicas pelo aquecimento e fusão através de um arco elétrico igual ao eletrodo revestido, estabelecido entre um eletrodo de tungstênio que não é consumível e as peças vão se unir. Ou seja, o eletrodo ele não se consome, ele não diminui de tamanho, certo? Tungstênio inerte gás, estou vendo aqui, que é o que eu falei, né? A TIG, por isso que ela é TIG, né? Porque era para ser JIT, né? Tudo bem. Ok? Então aqui eu já vou ter o cordão de solda, a poça de fusão, que a gente já sabe como é, que é aquela partezinha onde está acontecendo a solda, né? A soldagem. Eu tenho aqui o arco voltaico, que é essa partezinha amarelada aqui, justamente para mostrar que também vai ter o arco elétrico. Por ser elétrico, tem sempre uma fonte de tensão, perfeito? Onde o positivo fica aqui no metal de base e o negativo vai ficar lá no eletrodo, ok? O que, que acontece aqui? Ele vai ter um gás de proteção, e esse gás é inerte, né? E é de tungstênio, ok? Então, só para a gente entender de onde é que surgiu isso. Durante os anos 40, nos Estados Unidos, foi desenvolvido isso aí, inicialmente aplicado na indústria aeronáutica, onde a utilização dos metais como alumínio, magnésio, causou graves problemas na soldagem através de outros processos. Então, não conseguiam soldar com perfeição magnésio nem alumínio. E aí, por isso que conseguiram fazer através da TIG, né? Ok? O equipamento básico aqui de uma TIG, é claro, tem que ter a fonte de energia, que é a máquina, né? Essa daqui é um transformador de soldagem, ele pega a tensão de alimentação e rebaixa para sair na tensão que a gente precisa. Tensão de alimentação pode ser monofásica, pode ser trifásica. A corrente alternada é aquela que a gente liga na nossa casa, né? Corrente alternada. Tem máquina de pequeno e tem também máquina de grande porte. O custo é baixo, o arco elétrico é instável, igual o arco elétrico do eletrodo revestido. É igual, ok? Teoricamente, o pessoal diz que essa daqui, esse modelo aqui, é mais fácil de soldar, né? Mas vai de cada pessoa, né? Aqui, como eu disse, tem um transformador de soldagem, tem aqui o transformador retificador também. Igual como na outra lá, né? Ele rebaixa a tensão de alimentação e retifica a corrente. Então ele é mais preciso, né? O arco elétrico passa a ser estável e tem de médio e grande porte e também pode ser utilizado com corrente contínua, né? Através de bateria ou pilha. A tensão de alimentação ela é trifásica. Gerador de soldagem gera a própria energia, do mesmo jeito do outro lá, ó. Aqui está num reboquezinho, ele é bem grande. Então a tensão é variável, corrente contínua variável, grande porte, custo elevado.
pode ser elétrica ou até combustão. Combustão é quando a gente utiliza combustíveis para fazer ela funcionar, né? Bom dia, Túlio. Bom dia. Quem é aí que eu não vi, não? Desculpa aí. Quem foi que falou? Perdi. Quem foi? Ah, não dá para ver, gente. Fala de novo aí para eu saber quem pelo menos falou comigo aqui. Mas vamos continuar então, já que o misterioso não fala, né? Vamos lá. Aqui é a tocha, né? A correntes abaixo de 200 amperes, certo? Tem aqui a intensidade de até 200 amperes, refrigerada a ar. Tem aqui disposição menor, peça de pequena espessura, é a corrente abaixo de 200 amperes. Essa é uma tocha para corrente abaixo de 200 amperes. Eu tenho a tocha para acima de 200 amperes, repare a diferença, né? Ó, a saída aqui para essa saída aqui, ok? Intensidade vai ser acima de 200 amperes, refrigerada a água, deposição maior, peças de maior espessura, né? Aqui ela é só o ar que esfria ela. Aqui ela já tem um pouco de água para esfriar. O arco elétrico, o arco fotovoltaico, é o fluxo de elétrons que se estabelece entre os dois componentes metálicos que se tocam e função de uma diferença de potencial, gerando assim um calor muito grande, né? O que acontece aqui? Quando o arco elétrico aumenta a tensão também. Quando o arco elétrico diminui, a tensão também diminui, certo? E esse azulzinho aqui é o quê? Como se fosse aquele revestimento lá do eletrodo revestido, né? Só que aqui é o gás, ele é inerte, então ele é pesado, ele não se espalha tão fácil. O eletrodo de tungstênio, característica, alto ponto de fusão, gera alta intensidade, pode ser puro, ligado com zircônio e com tório, ok? O eletrodo puro, ele é sempre mais barato, o eletrodo ligado, ele suporta mais corrente, né? E a temperatura também fica mais alta, ok? Aqui é o eletrodo de tungstênio. O bocal de gás, né? Característica, fabricado em cerâmica, que é essa partinha aqui, não conduz eletricidade, não dá choque. O tamanho do bocal depende do tamanho da poça de fusão. Eu quero fazer uma poça de fusão grande ou pequena. Para soldagem local de difícil acesso, existe tocha especial. Tem aqui agora o cilindro, né? Esse gás aqui é o tungstênio. Ele é utilizado para fazer a proteção da poça de fusão, que é o gás hélio, né? O gás hélio é aquele que a gente coloca, salvo engano, coloca naquele... nos balões, né? Para ele subir, né? Mas olha o que acontece. Tem ignição mais fácil, é mais fácil de pegar fogo. Maior temperatura de arco, maior velocidade de soldagem, diminuição da porosidade, redução da tendência trinca, maior consumo, porque o gás é leve, e é um gás mais caro, é o hélio. O argônio, que dá para utilizar aqui como proteção, característica, ignição boa também, ele é mais econômico, proteção de raiz. Aí vem a mistura, né? Aqui é só hélio, aqui é só argônio, aqui é a mistura. 75% de hélio, 25% de argônio, né? Quando aumenta a participação do hélio, na mistura argônio com hélio, aumenta também a característica de proteção. Aqui é a vareta TIG, né, que tem as especificações exatamente igual à vareta lá do eletrodo revestido. Letra E quer dizer que é um eletrodo, letra R quer dizer que é a vareta, né? Então as letras ER refere-se a um TIG. Toda vez que vier ER é porque é um TIG. Os 3 primeiros dígitos depois do ER se referem à composição química do metal e os 3 últimos podem ser seguidos por letras iniciadas com composição específica. Né? Para ligar a passagem de gás, melhor, para começar uma soldagem, a gente precisa ligar a passagem de gás, ligar o ignitor, né?
abrir o arco e fazer a soldagem com ou sem metal de adição. Só para entender, é muito parecido com o gás, o eletrodo revestido comum, né? Só que aqui a gente pode colocar um metal de adição ou não, né? Vai depender muito. Às vezes ele só solda os dois metais, eles se misturam, né? Ok? Vamos lá. Falha comum na soldagem: bordas desniveladas, flanges assimétricos, né, errados, fresta muito grande, fresta muito pequena, oxidação devido à entrada de ar e eletrodo de tungstênio contaminado. Tudo isso aí é uma falha comum, acontece direto. Quando acontece a falta de manuseio, né, também são alguns problemas. Quando, por exemplo, o operador ele levanta muito a mão e aí o comprimento do arco fica muito grande, né? Aí já caracteriza como falha de manuseio e não de peça e nem de máquina, né? Aí é de manuseio do operador. A inclinação também for grande demais, a tocha estiver inclinada lateralmente, tocha fora do centro, vareta muito distante, inclusão de tungstênio, né? E assim vai. Tem aqui a mesma medida de segurança que a gente já viu: avental, manga, luva, perneira, sapato, capacete, dependendo da situação, óculos, ombreira. Para que é que serve uma soldagem TIG? Para metais de pequena espessura, materiais sensíveis, trabalho de reparo, trabalho de alta qualidade, adequado para todos os tipos de metais, a TIG, adequada para soldagem em peças que tem uma espessura menor que 3 milímetros. Lembra que eu falei da outra, que ela afunda, ela fura, né? Se for fino demais, ela fura lá, a eletrodo revestido. Aqui a de tungstênio, ela não fura, né? Porque ela é adequada para isso. Qual que é a vantagem? Temos a vantagem de possibilitar soldar a maioria dos metais e a maioria das ligas. A fonte de calor, ela é concentrada, externa, né? O banho de fusão é calmo, não fica esparramando para todo lado, certo? A soldagem de alta qualidade tem um bom aspecto, ela fica bem bonitinha. O material de adição nem sempre é necessário. A ausência de escória, ou seja, não precisa fazer a limpeza depois da solda. A ausência de sapicos, como eu disse, né? Ela tem a poça de fusão bem calma, né? Agora tem limitação: baixa velocidade de soldagem, o eletrodo de tungstênio ele pode se contaminar, baixa taxa de deposição, sensível à corrente de ar, posicionamento correto das peças para soldar, tudo isso aí é uma limitação. Às vezes você coloca a peça errada no local errado e aí fica difícil de fazer a solda, né? Aí eu vou passar esses videozinhos aqui para vocês tirarem a conclusão de vocês. Mas até aí, tranquilo? Sim. Podem falar aí, porque aí fica mais fácil. Ah, tá tranquilo. Vou ver aqui. Provavelmente isso aqui vai ser do telecurso, né? Já vou colocar elas aqui para funcionar, tá? Para ver se a internet também tá boa também, né? Pode ser que ela não dê de conta que hoje o negócio tá sério. Choveu aí, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Mas até aí tranquilo, né? Com relação a tudo que foi apresentado, sossegado, né? Deixa eu ver aqui. Só um minuto, tá carregando aqui. A internet realmente tá atrapalhando hoje a nossa aulinha, né?
Vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver muito bem. Eu vou tentar aqui, tá? Opa, não é aqui não. Estão vendo aí? Vamos lá. Este filme irá proporcionar maior compreensão do processo TIG, aumentando a produtividade e a qualidade final desse tipo de soldagem. O processo TIG foi introduzido no final da década de 30 na indústria aeronáutica, direcionada para a área militar, para a soldagem do alumínio e suas ligas. À época de seu desenvolvimento, já era bastante conhecida a importância de um gás de proteção para evitar o aparecimento de defeitos no cordão de solda. Utilizado na soldagem dos principais metais em todos os setores industriais, o processo TIG apresenta alta qualidade e alta resistência estrutural. Após várias experiências, chegou-se à conclusão que o processo deve fundir, sob a proteção de um gás inerte, o metal base, com um eletrodo não consumível que resista às altas temperaturas do arco elétrico de cerca de 6.000 graus centígrados. Por seu alto ponto de fusão de 3.500 graus centígrados, foi escolhido o eletrodo de tungstênio para servir de base para a formação e manutenção do arco elétrico durante a soldagem. Este processo é mundialmente conhecido como TIG, que significa tungstênio inerte gas. Nesse processo, a fusão dos metais é obtida através de um arco elétrico formado pelo eletrodo de tungstênio não consumível e o metal base, em um ambiente protegido por uma atmosfera de gás inerte. Os equipamentos normalmente utilizados no processo TIG são os retificadores ou inversores que fornecem corrente contínua e os inversores AC/DC que fornecem corrente contínua e alternada. Para a soldagem do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze, são utilizados equipamentos AC/DC com alta frequência. Para a soldagem dos aços carbono, aços inoxidáveis, titânio, cobre, aços ferramenta e ligas especiais, são utilizados equipamentos de corrente contínua com a tocha conectada ao polo negativo. A tecnologia dos equipamentos passou por várias fases. Do núcleo móvel ao tiristor, que utiliza a eletrônica aplicada aos sistemas de controle, chegando ao inversor. Os inversores são equipamentos de peso e dimensões reduzidas de alto nível de eficiência elétrica, com avançados recursos de programação e armazenamento dos parâmetros de soldagem das mais diversas aplicações. Na geração atual dos inversores, podem ser programados cada um dos parâmetros de soldagem. Pré-vazão,
Expulsa o oxigênio da região de solda antes do início da soldagem. Rampa de início. Por iniciar a fusão gradativamente, a rampa de início evita o choque térmico. Corrente principal. Ajusta a corrente principal de solda. Arco pulsado. Pré-regulagem dos níveis de pulsação. Este recurso é indicado para chapas finas, soldas automatizadas, aços ferramenta e soldagem fora de posição. Rampa de saída. Impede a queda brusca da corrente, evitando defeitos no final do cordão. Pós-fluxo do gás de proteção. Protege a poça de fusão no término da soldagem, evitando a oxidação do final do cordão e refrigerando o tungstênio sob uma atmosfera inerte. O balanço do arco, ou onda quadrada em corrente alternada, retarda o tempo no período positivo, melhorando a limpeza dos óxidos, e prolonga o tempo no período negativo, aumentando a penetração. Alimentação automática TIG. Nas soldagens de aço carbono, aços inoxidáveis e alumínio, que exigem maior produtividade, utiliza-se um cabeçote especial com maior sensibilidade de regulagem para o envio automatizado do arame. Para a soldagem do alumínio e latão, é utilizada a corrente alternada. A inversão constante da polaridade nesse tipo de corrente remove os óxidos formados pelo calor do arco elétrico, deixando o metal livre de impurezas. A corrente alternada é fornecida por equipamentos que possuem uma saída em corrente alternada e geram uma alta frequência que pode chegar a 2 ou 3 kHz por segundo. Essas características possibilitam uma ótima abertura do arco elétrico sem o contato do tungstênio com a peça e a estabilização do arco durante as inversões da polaridade. Para a soldagem dos aços carbono, inoxidável, aços ferramenta, titânio, cobre e ligas especiais, é utilizada a corrente contínua por direcionar o fluxo dos elétrons em direção ao polo positivo. Esse tipo de corrente gera mais calor. Nesse processo, a conexão da peça a ser soldada no polo positivo aumenta a concentração de calor, garantindo excelentes resultados de soldagem. O gás inerte é um gás de proteção que tem algumas funções básicas. Provocar uma boa ionização quando o gás torna-se condutor de corrente elétrica. Proteger o tungstênio e a poça de fusão do meio ambiente, evitando sua oxidação durante a soldagem. Continuar protegendo o tungstênio e o final do cordão durante a fase de resfriamento. No início, o processo TIG era chamado de HELIARC, pelo uso do gás hélio, que também é um gás inerte. Por ser mais econômico e tecnicamente ideal, no mundo todo é utilizado o gás argônio. Na soldagem de metais com alta dissipação térmica, como cobre ou alumínio, a utilização de misturas hélio-argônio possibilitam o aumento da voltagem do arco, provocando maior transferência de calor para a poça de fusão. Podemos constatar que o processo TIG consiste em uma zona de intenso calor, protegida do ar atmosférico e controlada pelo soldador. Para reduzir a pressão do cilindro e controlar a vazão de saída do gás de proteção, utilizam-se reguladores desenvolvidos para este fim. Normalmente, são compostos de um manômetro de alta pressão, que indica a quantidade de gás no cilindro, e outro de baixa pressão, que informa a vazão de trabalho. A leitura da vazão nos reguladores
soldadores é feita em litros por minuto. A quantidade expelida do gás de proteção é diretamente proporcional ao diâmetro do bocal utilizado. A tocha de solda é a principal ferramenta do soldador TIG. A tocha, que pode ser manual ou automatizada, é produzida em diferentes tipos e capacidades, de acordo com a aplicação. Para a fixação do tungstênio, cujo diâmetro varia de acordo com o nível da corrente utilizada, Deixa eu só concluir um negócio aqui, tá? Para vocês entenderem aí, pelo menos tentar compreender o que eu quero dizer. O que eu tenho é peraí, só um minutinho que eu estou pegando aqui o outro. O que eu tenho, pessoal, só concluir aqui, tá? O que eu tenho aí é um eletrodo não consumível, ok? Esse eletrodo não consumível quer dizer que ele não diminui de tamanho, ele não muda nada. Para que é que ele serve? Ele serve exclusivamente para abrir o arco, né? E ficar passando corrente elétrica, ok? Na sequência, o que eu posso fazer? Eu posso ir colocando um metal. Vocês não estão me vendo não, né? Eu posso ir colocando, pronto. Posso ir colocando um metal aqui, né? Um metal de adição, que é chamado de metal de adição, certo? E aí, ele vai fazendo a soldagem com a adição de metal, né? Esse gás, que é o argônio e o hélio, ou a mistura dos dois, né? Como a gente já sabe, o mais utilizado é o argônio, mas pode ser utilizado a mistura também. Esse gás, ele serve para tirar o oxigênio ali do momento da soldagem, né? Daquele ponto de fusão ali onde está acontecendo a soldagem, tá certo? Vamos continuar esse vídeo aqui para concluir aqui, tá? Do gás de proteção até o ponto de soldagem. Para aumentar sua capacidade de trabalho, essa tocha deve ser refrigerada com sistemas integrados ou com refrigeração adicional. Sistemas automatizados utilizam tochas retas, que facilitam o posicionamento e o ângulo de soldagem. Os bocais refratários, as pinças e os difusores são os principais acessórios da tocha. Os bocais refratários têm diâmetros variáveis para maior ou menor proteção do gás, e são escolhidos de acordo com o diâmetro do eletrodo de tungstênio e a corrente utilizada. As pinças e difusores fixam e regulam o eletrodo de tungstênio. Para a soldagem de aços inoxidáveis, titânio e aços ferramenta, foi desenvolvido um difusor de gás especial, conhecido como Sistema Gas Lens, que melhora a proteção de gás na região de solda. Nesse sistema, microfeixes de gás oferecem melhor proteção com o mesmo fluxo usado no sistema convencional. O eletrodo não consumível de tungstênio pode ser de vários tipos e diâmetros, conforme a aplicação e o metal a soldar. Os mais utilizados são os de ponta verde e os de ponta vermelha. O eletrodo de tungstênio puro, identificado pela ponta verde, é indicado para soldagem com corrente alternada do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze. Nesta imagem, visualiza-se a ponta esférica do tungstênio por utilizar corrente alternada na soldagem do alumínio.
O eletrodo para soldagem em corrente contínua deve ter ângulo de afiação entre 30 e 50 graus. Identificado pela ponta vermelha, contém 2% de tório, o que proporciona maior emissão de elétrons, facilita a abertura e a manutenção do arco. Caso ocorra a contaminação do eletrodo de tungstênio, seja pelo contato com a poça de fusão ou pelo toque na vareta de adição, ele deve ser imediatamente limpo. A parte contaminada deve ser removida e uma nova ponta deve ser feita. O tipo de metal de adição é fundamental para o resultado da soldagem. Existem diversas varetas de adição, uma para cada tipo de aplicação. Para a seleção da vareta ideal, é imprescindível consultar os manuais técnicos. Obedecidas as técnicas de preparação e seguidos os desenhos das juntas a serem soldadas, obtém-se ótimos resultados com o processo TIG. Por sua versatilidade, esse processo é utilizado na soldagem da maioria dos metais. Ao iniciar uma soldagem, devem ser verificados os contatos elétricos, evitando-se níveis de instabilidade, particularmente em microsoldas. A fim de pré-aquecer o metal e provocar o aparecimento da poça de fusão, deve ser efetuado um movimento circular com o arco, mantido a uma distância média de 2 a 3 milímetros. Uma vez formada a poça de fusão, a tocha deve ser posicionada em um ângulo de 15 a 20 graus, obedecendo à direção da soldagem. O metal de adição deve ser depositado na borda dianteira da poça de fusão em um ângulo de 15 a 20 graus em relação à superfície do metal base. Para a obtenção de uma raiz sem oxidação, o melhor método consiste na proteção da raiz com um gás inerte. Sistemas orbitais possibilitam a soldagem de tubos de pequenos diâmetros para uso em laboratórios, indústrias de bebidas e alimentos. Esses sistemas também podem soldar tubulações de maior diâmetro e espelhos de trocadores de calor com produtividade e qualidade acima da média. A alta concentração do arco de soldagem do processo TIG provoca menos distorções no metal base do que os outros processos. Esta condição favorece a recuperação de moldes de dimensões pequenas e possibilitou uma evolução na soldagem de chapas finas, em particular nos segmentos industriais que utilizam o aço inoxidável. No processo TIG, a visibilidade é total, possibilitando ao soldador o controle e a inspeção da solda sem a interrupção do arco. Com ele, obtém-se ótimos resultados nas soldagens fora de posição, como, por exemplo, na soldagem horizontal. Devido à proteção contínua de um gás inerte, as juntas soldadas são de alta qualidade, com excelentes propriedades mecânicas. As soldagens são efetuadas sem a ocorrência de respingos, dispensando em alguns casos a limpeza posterior das soldas. Não há formação de escória, mas em alguns casos, como na soldagem dos aços inoxidáveis, é necessária uma limpeza após a soldagem. O mínimo consumo confere alta durabilidade ao eletrodo de tungstênio.
processo TIG é de fácil automatização, diminuindo os custos de produção com resultados de altíssima qualidade. Por todas estas características, o processo TIG é considerado de alto nível técnico, com excelentes índices de aprovação das soldas efetuadas. Para sua segurança, o operador deve utilizar sapatos ou botas com solado de material isolante, luvas especiais para o processo, roupa com mangas compridas para evitar a radiação ultravioleta, complementado pelo avental de raspa. Em soldas com altas amperagens, blusão de raspa. É indicada a utilização de máscara automática que escurece em 5 milissegundos, melhorando a qualidade, a produtividade e a segurança do operador. O local de trabalho não deve ter umidade. Em ambientes fechados, deve haver um fornecimento adicional de oxigênio para o soldador. E aí, deu para entender essa soldagem TIG? Foi bom mostrar o vídeo aí para que vocês pudessem ver, assim, de fato, como é que é uma soldagem TIG, né? Você vê que o eletrodo ele não é consumível, o eletrodo ele é de tungstênio, ele não deve nem tocar na peça, nem na poça de fusão, nem no metal de base, nem no metal de adição, não deve tocar, que eles chamam de contaminar, né? E aí prejudica o arco elétrico. E aí é muito mais simples, muito mais fácil de soldar do que com outros tipos, né? Como vocês viram no vídeo, tem também aquela tipo de automação, vamos dizer assim, que você vai só apertando aqui um gatilhozinho e vai saindo já o aramezinho, e esse arame nada mais é do que um metal de adição para fazer a soldagem, né? Hoje, quando a gente vai dar uma volta em Vaso Alegre e ver as MIG, as TIGs, que estão nas serralharias, vocês vão ver que todas elas são automatizadas. Você vai só apertando aqui e ele vai saindo o aramezinho. Vou parar de gravar agora. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição ainda, tá?